Olá, estamos de volta com mais um podcast Além da Conversa e hoje a nossa convidada especial é Karina Espínola Guedes, jornalista, produtora cultural, maquiadora, entre outras profissões que ela exerce, né? Ela tem uma formação muito especial, mas antes de tudo, uma comunicadora nata. Tudo bem contigo, Karina? Seja muito bem-vinda. Aqui é o nosso Além da Conversa. Nena, que honra e que glória essa sua introdução. Fico muito feliz de ouvir tudo isso, né? Esse reconhecimento de uma mulher como você. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, nesse seu novo projeto. Você que é uma mulher que inspira, é uma mulher de força. E, primeiramente, gratidão. E espero que seja um momento para as pessoas nos conhecer, aprender e a gente também, quem sabe, ensinar, né, Nena? E olha que eu estou começando assim a pensar em trazer pessoas que já me entrevistaram para ver o outro lado da moeda. É o que está acontecendo aqui agora, hein? É Exatamente. Karina Espínola Guedes. E como surgiu essa questão da comunicação direta? Você é jornalista, né? Aí a sua formação, você tomou a decisão de ser jornalista ou aconteceu naturalmente você entrar nessa profissão? Não vou nem falar nesse ramo, né, amiga? Tá um pouco. A questão do ramo está começando a ficar um pouco banalizada, mas Sabe? você faz um trabalho muito especial. Eu acho você muito inteligente. Você é inteligente. Tem assim fotografa muito bem, como a gente falava antigamente, né? Eu sou dessa época, eu sou mais tradicional, mas tem uma imagem maravilhosa no vídeo e é bonita pessoalmente. Obrigada, Nena. Fotografa bem. Como é que surgiu essa questão da comunicação? Você já nasceu assim, se comunicando com todo mundo, e disse, essa é a profissão que eu quero. Nena, acho que todo mundo vai ficar impressionado com o que eu vou dizer, porque eu fui uma pessoa muito silenciada. Eu sofri muito preconceito na escola. Então, assim, se não fosse minha família e minhas amigas de bairro, talvez eu não tivesse nem tido o sonho de ter uma profissão ou uma vida social mesmo, né? Então, assim, a comunicação, eu digo que foi ela que me escolheu. Eu não escolhi a comunicação. Mas, ao mesmo tempo que eu era aquela criança calada, né, silenciada, eu recebi muito amor. E minha mãe tem livro lançado. Minha mãe ama escrever. Fala o nome dela. Teresa Guedes, né? Sim. Tio Hermano José, que era um artista, também escritor. Então, eu fui criada nesse ramo cultural. Na minha família. Mas eu sempre, né, eu sou de 90, então eu já venho na época que a internet tá chegando em casa, né, de escada. Então, dali eu já começo a ter acesso a um Fotolog, a um Mirk, e começo a abrir essas redes sociais naquele tempo. Mexer com esse... A postar uma foto, Sim. né, e fazer um textinho, falando o que eu sentia, né, que acho que antes era mais se expressar. Hoje o povo fala muito posicionamento. Às vezes a gente tá querendo só dizer que foi um dia ruim, que foi um dia bom, e não é um posicionamento, é um relato de um dia da gente. Então eu comecei ali, né, sempre nessas redes, né, assim, foi um lugar que também eu sempre fui muito acolhida, vale salientar, e o curso, né, a graduação de jornalismo, ela vem quando eu sinto a necessidade realmente de terminar o ensino médio, com 21 anos, né? Não terminei o ensino médio, fui reprovada a quarta série, quinta série, tinha nota baixa. Você aprontava muito? Não, eu era muito silenciada, né? Eu sofri muito preconceito, amigo. Por isso que eu tô reforçando aqui pra vocês entenderem. Porque a criança, né? Agora eu vou voltar lá pra trás, que é muito quietinha, que não sai muito, que não socializa, a gente sabe que vai ter uma dificuldade futuramente no mercado de trabalho. Falando sobre isso, muitas cobranças, bullying, hoje é o Muito bullying, cobrança de casa não, mas assim... Como é que você se comportava quando tinha tanto, você percebia o preconceito? Sem sair, Nena, sem falar, não tinha vontade de sair com meu pai, com minha mãe, com o marido dela da época, que não era meu pai biológico, mas eu não tinha vontade de sair, porque eu dizia, meu Deus, o povo vai me apontar e minha mãe vai sofrer com isso. Então, realmente, Nena, é um contexto marcador para as pessoas E em casa, você sempre foi acolhida? Demais, demais. Hoje, eu sou família, Nena, eu sou família. Quem me vê não imagina, mas quem me acompanha, quem já me conhece, sabe o quanto que eu sou família. Então, assim, minha família sempre me blindou. Fui reprovada, minha mãe, vamos comer pizza. Sabe? Sofri isso, eu tive que fazer judô para poder me defender na escola, né? De tanto preconceito que eu sofria. Então, assim, eu, né, tive esse contexto, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito filosófica. Eu amava redação, né, Nena? Então, tipo, eu sempre tive esse dom
da leitura, Expressado. de me expressar. Mas assim, Eu também tenho a questão cultural que vem da sua família. mas falar mesmo, eu Sabe? começo com Qualquer 24. pessoa. Com 24 para 25, agora eu tenho 34. Há 10 anos atrás, é o tempo que eu começo a entender que eu preciso falar. Você nasceu em João Pessoa. João Pessoa, Paraíba, eu sou criada aqui sempre. Mas minha mãe era casada com paulista, então eu ia às vezes para São Paulo, passava um ano, 6 meses, voltava. Então às vezes as pessoas estranham meu sotaque por causa disso, né? De sotaque, né? Mas eu sempre tive essa construção erudita, digamos assim, né? Sim. E aí, já você falando sobre preconceito, a gente sabe que não é fácil. E você consegue, essa questão do jornalismo, ele leva ao vídeo, a questão das redes sociais, você conseguiu superar com essa forma de se expressar, que você fala de determinados assuntos, mas é como se você estivesse falando de alguma forma de você, né, da sua condição, que é normal e que, infelizmente, no mundo inteiro ainda existe o preconceito, né? Nena. Assim, eu consigo através hoje, né? Eu estudei, hoje eu tenho técnicas para falar. Hoje eu penso no que eu vou dizer mais do que nunca. Então, eu vejo que através desse lugar que eu ocupo hoje, eu sou, né, a primeira trans formada em jornalismo na Paraíba ou em Pernambuco. A primeira, né? Pelo Brasil tem outras meninas, mas ainda somos muito poucas por causa do preconceito, né? E tem um estudo da Transgender Center, que é uma ONG lá da Europa, Sim. que fala que, para além das 90% da população trans que está na prostituição, 10% entram no mercado do trabalho, mas apenas 2% conseguem se manter nesses lugares devido ao preconceito. Essa questão da diversidade de orientações, você também joga na comunicação para que as pessoas compreendam esse mundo e possam acabar com o preconceito? De forma muito sutil, sabe, Nena? Porque a gente tem muitas mortes, muita agressão, muito preconceito contra o LGBTQIA+, né? Isso, o Brasil lidera o ranking dessas violências, né? E é o preconceito, o machismo, né? A morte, né? Eu digo que é a abjeção dessas pessoas, né? O que é um corpo abjeto, cara? Naquele corpo que não tem valor para a sociedade. Vamos supor, são os garis, são os moradores de rua, são as pessoas negras, são pessoas que não têm valor para muitas pessoas. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, assim, acaba que quando eu entendo isso, que eu começo também a me politizar, né, Nena? Que eu entendo mais um pouco sobre políticas públicas, sobre meus direitos, eu consigo, sim, daí usar a minha imagem apenas em eu estar, eu ser, eu não preciso falar da LGBT, não preciso falar de letra a todo momento, só eu estar, onde eu estou, eu já falo sobre isso. Sim, eu não abri o podcast falando sobre isso, porque para mim é natural ver uma profissional como você, e foi para isso que eu te trouxe aqui, para falar da sua vida um pouco, você na televisão, no jornalismo, essa forma de se expressar. A gente percebe uma naturalidade muito grande no seu jeito de fazer as coisas. Então, assim, quando a gente traz para o ar, falando sobre LGBTQIA+, falando sobre essa questão do preconceito, né? E a gente vê que tem muitas pessoas que, eu não sei se eu estou me expressando de forma correta em dizer que tem pessoas que não conseguem aceitar a diversidade porque tem alguma coisa embutida que não consegue expressar, ou seja, pessoas que não se assumem e se assumem de uma outra forma, agredindo, matando, machucando LGBT. Eu estou correta? Corretíssimo. Esse manto, o senhor anuncia dessa forma porque deixa muito né? indignado quando você machuca alguém, machuca pessoas, independente de ser LGBT, de ser mulher, né? E a violência que infelizmente está aí, o índice é muito grande no mundo inteiro, mas que milhares de pessoas morrem pelo simples fato de ser mulher trans, de ser gay, de ser lésbica, de ser mulher. E Nena, você, né, como a ex-secretária das mulheres de João Pessoa, né, de políticas públicas para as mulheres de João Pessoa, você sabia que dentro do LGBT, as que mais sofrem são as Ls, são as mulheres. Né, mulheres trans, mulheres biologicamente, mulheres cis, como você. Então, as mulheres, em todas as questões, a violência, ela é tremenda. Tremenda, ela é patrimonial, ela é psicológica, sexual, ela é física, moral, física, é verdade. Então, assim, as mulheres e tudo que também é feminino, aquele menino feminino, aquele homem feminino, ele sofre com julgamento. O que mais mata é o preconceito. É o preconceito e quando eles conseguem ver
o feminino, Nena, passou ao homem ser mais feminino, ou passou a mulher ser mais masculina, aí o olhar da sociedade já muda, né? E vem o preconceito.